quando o universo escuta a linguagem invisível do coração. Talvez você conheça essa sensação, a de falar, pedir, rezar, afirmar algo com todas as suas forças, e ainda assim sentir que nada acontece, como se houvesse um vazio entre o que você deseja e a realidade que vive. Esse espaço silencioso, onde parece que o universo não escuta, é um dos lugares mais dolorosos da existência. É como gritar para o infinito e receber apenas o eco da própria voz. Há um peso em esperar respostas que não chegam, em acreditar que talvez você não seja merecedor ou que simplesmente não é ouvido. Mas e se eu te disser que, muitas vezes, não é o pedido que está errado, mas a forma invisível como você conversa energeticamente com a vida? Bruce Lipton nos lembra que nossos pensamentos não são apenas pensamentos. Eles se tornam campos vibracionais que conversam com cada célula do corpo. Quando sentimos medo ou dúvida, nossas células se fecham como se estivessem se defendendo, criando um campo caótico, desconectado, sem direção. Mas quando cultivamos emoções elevadas, como gratidão e amor, nosso corpo inteiro responde como se estivesse em harmonia, e essa harmonia é como um sinal claro enviado ao universo. É como se cada célula fosse uma antena, sintonizando ou não a frequência daquilo que desejamos. Imagine um rádio antigo, daqueles em que você precisa girar o botão com cuidado até encontrar a estação certa. Se você gira muito rápido, a sintonia se perde e o som fica cheio de chiados. Assim também é com nossos pedidos. Se nossa mente consciente deseja algo, mas o inconsciente está cheio de crenças contrárias, o sinal não chega nítido. Pedimos prosperidade, mas vibramos escassez. Queremos amor, mas carregamos feridas de rejeição. Queremos saúde, mas vivemos alimentando medos e autossabotagem. O universo não responde ao que dizemos, mas ao que realmente sentimos e acreditamos, mesmo que seja em silêncio. Joe Dispenza nos oferece uma chave poderosa para compreender isso. O campo eletromagnético do coração é até 100 vezes mais forte que o do cérebro. É no coração que a criação começa. Você pode pensar 1000 vezes em algo, mas se não sentir, se não vibrar de forma coerente, nada muda. É como tentar empurrar um rio na direção contrária do fluxo. Por isso, mais importante do que desejar com a mente é criar com o coração. Quando você sente como se já fosse possível, quando se coloca no estado de quem já recebeu, sua frequência muda e a vida responde. Então, talvez a pergunta verdadeira não seja o que você está pedindo, mas como você está pedindo. Está apenas repetindo palavras, esperando que algo externo faça por você, ou está realmente alinhando sua vibração com aquilo que quer viver? E se o problema não for a falta de respostas do universo, mas a forma como você conversa com ele? Talvez seja a hora de aprender uma nova linguagem, uma linguagem silenciosa, emocional, vibracional, que não depende de palavras, mas de coerência entre mente, corpo e alma. Feche os olhos por um instante e perceba como está o seu coração agora: agitado, ansioso ou aberto, receptivo, pronto para receber? Porque a vida não lê frases decoradas, ela lê vibrações, ela lê o que você é quando ninguém está olhando. O erro silencioso de quem pede ao universo sem coerência vibracional. Há uma distância quase invisível entre aquilo que falamos e aquilo que realmente sentimos. Muitas vezes, pedimos ao universo como quem lança palavras ao vento, acreditando que apenas repeti-las, com força e insistência, será suficiente para que algo mude. Mas existe uma dissonância, uma falta de harmonia entre mente e emoção, que faz com que nossos pedidos não saiam da superfície. É como se as palavras fossem apenas cascas vazias, enquanto o coração permanece fechado, vibrando em outra direção. O inconsciente, como lembra Bruce Lipton, é muito mais poderoso do que nossa mente consciente. Ele é formado por crenças herdadas, memórias antigas, experiências de dor que se acumularam ao longo dos anos. É ele quem governa, silenciosamente,
a maior parte do que sentimos e atraímos. Você pode dizer, eu quero prosperidade, mas se dentro de você há uma voz gravada repetindo, não sou digno, essa voz vai vibrar mais alto do que qualquer palavra positiva. E o universo responde a essa frequência escondida, porque ela é a que realmente está ativa em seu campo vibracional. É como ter uma rádio interna que está constantemente transmitindo sinais, mesmo quando você não percebe. Bruce Lipton descreve isso como uma programação inconsciente que dita 90% da nossa vida. Se essa programação está desalinhada com aquilo que você pede, é como tentar ouvir uma música bonita em uma estação cheia de chiados. A mensagem não chega clara. E não é porque o universo não quer ouvir, é porque você não está sintonizado com o que realmente deseja viver. Há um peso imenso em perceber que nossos desejos muitas vezes são apenas pensamentos, enquanto nossas emoções contam outra história. Queremos amor, mas carregamos o medo de sermos rejeitados. Queremos abundância, mas vivemos como se não fôssemos merecedores. Queremos saúde, mas alimentamos emoções que enfraquecem nosso corpo. A falta de coerência vibracional não é um erro intencional, mas uma desconexão profunda entre o que pedimos e o que somos, de fato, em essência. E se, ao invés de apenas dizer, fosse necessário sentir com clareza absoluta? E se a verdadeira chave não fosse repetir frases, mas alinhar mente e coração para vibrar como se aquilo que você deseja já fosse realidade? Quando você começa a olhar para essa desconexão, tudo muda, porque o universo não responde às palavras ditas de forma mecânica. Ele responde ao que você emana, ao que você é, ao campo invisível que nasce das suas emoções mais sinceras. O campo invisível, como o universo responde ao que você é e não ao que você diz. Há algo misterioso e, ao mesmo tempo, profundamente lógico na forma como a vida responde ao que vibramos. O universo não lê palavras. Ele não se move apenas porque pedimos com insistência ou porque repetimos frases positivas. O universo responde ao que somos, ao campo energético que emitimos, mesmo quando não falamos nada. É como se houvesse um diálogo silencioso acontecendo o tempo todo, uma conversa entre a nossa vibração interna e o campo invisível que nos envolve. O conceito do campo unificado, que muitos cientistas e estudiosos da consciência exploram, descreve uma realidade onde tudo está conectado por frequências e ressonâncias. Cada pensamento, cada emoção, cada crença gera uma onda vibracional que se propaga para além do corpo, criando um tipo de assinatura energética. É essa assinatura que informa a vida sobre quem realmente somos, sobre o que estamos prontos para receber ou repelir. Por isso, não basta dizer, eu quero paz, se o que vibra em nosso interior é tensão, ansiedade e medo. Há uma sutileza poderosa aqui. Quando pedimos algo com ansiedade, estamos, na verdade, enviando ao universo uma mensagem de falta, de ausência. Essa frequência contraria o que desejamos, porque reforça a ideia de que ainda não temos, de que estamos incompletos. É como tentar ouvir uma melodia suave, mas aumentar tanto o volume da interferência que o som desaparece. O universo percebe a urgência como resistência, porque onde há ansiedade, há também dúvida e desconexão. Uma analogia simples ajuda a entender isso. Imagine alguém tentando empurrar a água de um rio na direção oposta ao fluxo. É inútil, desgastante e nunca dará resultado. Mas quando paramos de empurrar e apenas nos deixamos levar pela correnteza, tudo flui de maneira natural. Assim é com nossos desejos. Quando soltamos a tensão e vibramos na confiança, criamos espaço para que a vida traga o que é nosso por direito natural. Esse campo invisível é como um espelho. Ele não devolve o que pedimos com as palavras, mas aquilo que sustentamos com nossas emoções, crenças e sensações mais íntimas. A vida é um reflexo das nossas vibrações e muitas vezes o que vemos fora de nós é apenas um eco do que carregamos dentro. A pergunta que resta é:
qual frequência você está emitindo agora, porque é essa frequência e não o que você diz que o universo está respondendo neste exato momento. A armadilha do desejo performático, quando a fé é apenas mental. Existe um momento em que a busca espiritual pode se tornar apenas uma repetição vazia, quase como uma obrigação. Repetimos mantras, afirmamos frases positivas, seguimos rituais, mas por dentro algo está frio, desconectado. É como se estivéssemos apenas representando um papel, fazendo gestos mecânicos na esperança de que o universo recompense o esforço. Essa é a armadilha do desejo performático, quando a fé é mental, mas não nasce do coração. Quando isso acontece, não há vibração autêntica. Há apenas uma tentativa de controlar o que não pode ser controlado. O paradoxo é que quanto mais tentamos forçar um resultado, mais nos distanciamos dele. É como tentar prender água entre as mãos. Quanto mais apertamos, mais ela escorre. A fé verdadeira não é um exercício de esforço, mas de entrega. Ela não é medida pelo número de palavras que repetimos, mas pela energia silenciosa que carregamos dentro de nós. Muitas pessoas acreditam que cumprir um ritual ou seguir uma técnica de forma rígida seja suficiente para manifestar algo. Mas, se por trás dessas ações existe apenas medo, ansiedade ou a sensação de que precisamos fazer isso para merecer, então a vibração transmitida é justamente a de falta. A espiritualidade mecânica não transforma porque não toca o centro emocional. É apenas uma máscara, e o universo não responde a máscaras, mas aquilo que vibra de forma real e profunda. Há uma maneira de perceber quando estamos nesse lugar de desconexão. Basta sentir. Quando a prática espiritual deixa de trazer paz e começa a trazer apenas cobrança e frustração, algo está errado. Quando você percebe que faz algo apenas por obrigação, sem sentir a presença viva do que deseja, significa que a fé se transformou em uma ideia e não em um estado de ser. É nesse momento que se torna essencial voltar ao coração, porque é nele que o verdadeiro campo de criação existe. A vida não pede performances, nem demonstrações forçadas de fé. Ela pede autenticidade vibracional. O que você sente de verdade? O que o seu corpo emite quando você pensa no que deseja? Porque é esse sentimento cru, real, às vezes até imperfeito, que cria a ponte com o campo quântico. A mente pode fingir, o coração não. O segredo quântico da gratidão antecipada. Existe uma força silenciosa, quase mágica, quando agradecemos antes de ver, antes de ter. A gratidão antecipada é um ato de confiança profunda, uma forma de dizer ao universo: eu já sinto como se fosse real, eu já vibro como se tivesse recebido. Esse estado interno não é apenas uma técnica de pensamento positivo, é uma frequência viva que altera todo o nosso campo energético, porque nos coloca na vibração do já realizado. Quando sentimos gratidão verdadeira, algo dentro de nós muda, o corpo relaxa, a mente se abre e o coração vibra em sintonia com a abundância da vida. A ciência já começa a comprovar o impacto disso. Pesquisas mostram que a gratidão ativa circuitos de bem-estar no cérebro, liberando substâncias como dopamina e oxitocina, moléculas associadas ao prazer, ao vínculo e à sensação de completude. Joe Dispenza explica que essas substâncias químicas não apenas alteram nosso humor, mas também comunicam ao corpo que algo bom já aconteceu, criando uma coerência entre mente, emoção e energia. É como se estivéssemos treinando nosso sistema nervoso para acreditar de forma autêntica que o desejo já se manifestou. Imagine escrever uma carta ao universo como se tudo aquilo que você deseja já tivesse acontecido. Em vez de pedir, você agradece. Agradece pelo amor que já sente, pela cura que já aconteceu, pela vida que já está fluindo ao seu favor. Ao fazer isso, não estamos enganando a mente, mas ensinando-a a vibrar em um estado de realização. E o mais curioso é que quando estamos nesse estado, não sentimos ansiedade ou pressa, sentimos paz, porque de alguma forma já estamos lá. Essa é a diferença entre desejar e criar.
Quando apenas desejamos, vibramos na falta, no ainda não tenho. Quando criamos com o coração, sentimos como se já estivesse aqui, agora, e isso muda tudo. A gratidão antecipada não é sobre imaginar algo distante, mas sobre se tornar a pessoa que já vive essa realidade. Essa mudança interna envia um sinal claro ao campo quântico, como uma estação de rádio perfeitamente sintonizada. O poder dessa prática está no sentir. Palavras sozinhas não têm força se não forem acompanhadas de uma emoção verdadeira. Gratidão é uma emoção elevada, capaz de abrir portas invisíveis. E quando você mergulha nela, percebe que não está apenas pedindo algo ao universo, mas se tornando a frequência daquilo que deseja viver. A linguagem do corpo. Por que suas emoções são a oração real? O corpo fala. Mesmo quando estamos em silêncio, cada emoção que sentimos se transforma em um sinal, um campo vibracional que ecoa para além de nós. Bruce Lipton afirma que nossas células se comportam como antenas sensíveis, captando e transmitindo informações emocionais o tempo todo. Quando estamos em medo, raiva ou escassez, nosso corpo envia sinais de contração, como se estivesse se defendendo do mundo. Mas quando sentimos amor, gratidão e aceitação, o corpo se expande, cria harmonia e envia uma mensagem clara de abertura ao universo. É por isso que nossas emoções são, na verdade, a oração mais verdadeira que podemos emitir. Palavras podem enganar. Podemos dizer "estou bem" quando não estamos. Podemos repetir afirmações positivas sem sentir nada de real, mas o corpo não mente. Ele vibra exatamente o que estamos vivendo internamente. O universo não responde ao que falamos, mas ao que sentimos de forma genuína, no fundo do coração. Transformar emoções densas em intenções elevadas é um processo de presença e consciência. Quando nos damos conta de que o medo, a culpa ou a escassez estão dominando nossa vibração, podemos escolher uma nova frequência. Isso não significa reprimir ou negar a dor, mas acolhê-la, entendendo que cada emoção é uma mensagem, um convite a se olhar com mais profundidade. É nesse instante de aceitação que começa a transformação. Quando deixamos de lutar contra o que sentimos e, com suavidade, nos abrimos para emoções que elevam. Uma das chaves mais poderosas é o que se chama de o observador. É a capacidade de perceber, quase de fora, quando uma emoção sabotadora começa a distorcer o nosso pedido ao universo. Ao observar, já não estamos presos a ela. Criamos espaço para respirar, para sentir, para escolher. E nesse espaço, algo muda. A frequência do nosso corpo muda. A oração silenciosa que enviamos ao campo quântico se torna clara e coerente. É um processo sutil, mas transformador. Porque quando corpo, mente e emoção vibram na mesma sintonia, não há ruído. Existe clareza, existe um campo de criação pura. É como se o universo, finalmente, pudesse ouvir com nitidez aquilo que sempre quisemos comunicar. Conversar com o universo em estado de silêncio e presença. Há uma linguagem que vai além das palavras, e talvez seja a mais poderosa de todas, o silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio vivo, aquele que nasce quando a mente se aquieta e o coração se abre. É nesse estado que conseguimos perceber a vida de forma mais clara, porque o barulho interno, feito de pensamentos repetitivos, medos e expectativas, deixa de encobrir os sinais sutis do universo. Quando entramos em presença, nos tornamos capazes de ouvir o que antes estava escondido, de sentir o que sempre esteve ali. A mente barulhenta é como uma sala cheia de vozes gritando ao mesmo tempo. Nesse caos, não conseguimos distinguir a voz que realmente importa. Assim também acontece com nossos desejos e intenções. Se estamos sempre tentando controlar cada detalhe, se nos perdemos em pensamentos sobre o que deve acontecer, não damos espaço para que a vida nos mostre o caminho. O universo fala através de sinais delicados, coincidências, sensações sutis. Mas é preciso estar em silêncio interno
para reconhecer essas respostas. Muitas histórias de manifestação real começam quando a pessoa simplesmente solta o controle, quando ela para de tentar forçar o resultado e apenas confia. É como se o ato de soltar fosse um sinal de confiança tão profundo que o universo responde com clareza. Há relatos de pessoas que esperaram por anos um sonho, e foi apenas no momento em que pararam de perseguir, no momento em que se entregaram ao fluxo, que tudo se alinhou. Essa entrega não é desistência, é um estado de presença tão profundo que já não há ansiedade, apenas certeza interna. O silêncio nos conecta com essa certeza. Ele nos devolve ao presente, ao agora, onde não há falta, apenas a vida acontecendo. E nesse agora, tudo é possível. Porque o campo quântico não se ativa no futuro ou no passado, mas no instante presente, quando estamos inteiros, com mente e coração conectados. Conversar com o universo é muitas vezes não falar nada, é apenas sentir, estar, confiar. E talvez seja justamente no espaço entre uma respiração e outra, no intervalo de uma pausa, que o milagre começa a se formar. O silêncio não é a ausência de comunicação com a vida. É, na verdade, a forma mais pura de conversa, porque nele somos capazes de ouvir o que nunca conseguimos escutar quando estávamos ocupados demais tentando pedir. A energia do simbolismo e dos pequenos rituais. Existe algo de profundamente humano no ato de criar símbolos, de transformar gestos simples em pontes para o invisível. Acender uma vela, escrever algumas palavras em um papel, preparar um espaço de conexão, tudo isso não muda o universo diretamente, mas altera a nossa frequência interna. Um gesto simbólico é como uma âncora para a mente e o coração. Ele nos ajuda a sair do piloto automático e nos coloca em um estado de presença e intenção. Os rituais, quando feitos com consciência, não são mágicos por si só. A força deles está na forma como nos transformam internamente. Eles nos lembram do que é essencial. Por exemplo, escrever algo que desejamos em uma folha não é apenas sobre registrar palavras, mas sobre trazer clareza, colocar energia e foco no que realmente importa. É um ato de organização emocional e vibracional. Assim, o símbolo não atua no mundo externo, mas no campo interno que sustenta nossas escolhas e nossa vibração. A diferença entre um ritual vivo e um ritual vazio está justamente na presença. Quando fazemos algo apenas porque temos que fazer, o gesto perde sua força. Ele se torna mecânico, sem vida. Mas quando nos entregamos ao instante, quando sentimos o significado daquele ato, ele se transforma em um canal poderoso de alinhamento com o que desejamos. É como se o gesto fosse uma linguagem silenciosa, um código que a alma entende e que ressoa com o campo quântico. Os símbolos sempre existiram. Eles falam com uma parte de nós que é mais antiga que as palavras, uma parte que reconhece a energia por trás dos movimentos. Por isso, acender uma vela pode significar clarear o caminho. Escrever pode significar dar forma ao invisível. Criar um espaço silencioso pode significar abrir espaço dentro de si para o novo. Não importa qual seja o gesto, desde que ele seja real para quem o faz. No fim, os rituais não servem para mudar o mundo, mas para mudar a forma como estamos no mundo. Eles afinam a nossa frequência, nos ajudam a vibrar com mais clareza, e é essa mudança interna que começa a transformar tudo ao nosso redor. Porque, mais uma vez, o universo não lê palavras, lê vibrações, e um coração presente, mesmo em um gesto pequeno, é capaz de enviar um sinal mais forte do que 1000 pedidos feitos sem presença. O universo não lê palavras, lê vibrações. No final de tudo, talvez a maior revelação seja que o universo nunca esteve surdo aos nossos pedidos. Ele apenas responde a um nível mais profundo, muito além das palavras. Bruce Lipton nos lembra que a vida não é ditada pelos genes, nem por algo fixo ou predestinado, mas pelo campo vibracional que criamos a cada instante com nossas crenças e emoções.
Tudo o que pensamos, sentimos e acreditamos envia sinais que moldam não apenas o que vivemos, mas o que estamos nos tornando. Neville Goddard reforça essa verdade de forma brilhante. Imaginar com emoção é assumir a identidade do que já é seu. Não se trata de esperar que algo aconteça no futuro, mas de viver aqui e agora como se já fosse real. Quando o sentimento é genuíno, quando a imaginação vem carregada de emoção, deixamos de ser meros pedintes e nos tornamos co-criadores. É como se disséssemos ao universo, sem palavras, eu já sou isso. E ao assumir essa identidade, a realidade começa a se dobrar à nossa vibração. Pedir e ser atendido não é sobre convencer o universo a nos dar algo. É sobre nos transformarmos na frequência daquilo que desejamos. A pergunta que devemos fazer não é o que eu quero ter, mas quem eu preciso ser para que isso seja natural em minha vida. Quando nos tornamos o que buscamos, a vida responde, porque ela não faz distinção entre quem somos e o que vivemos. Talvez seja a hora de olhar com sinceridade para os seus pedidos e perceber que eles são como espelhos. Eles refletem não apenas o que você deseja, mas também o que acredita merecer. Se há algo que não está chegando, pode ser porque dentro de você ainda existe uma vibração que grita: eu não posso, eu não sou capaz, não é para mim. Transformar essa frequência é mais importante do que qualquer palavra dita. O universo, no fundo, não é um ouvinte passivo. Ele é um espelho perfeito daquilo que emanamos. Ele não lê promessas, não lê frases, não lê esforços vazios. Ele lê a vibração que carregamos quando estamos sozinhos, nos nossos pensamentos mais íntimos, nas emoções que nem sempre conseguimos esconder. E é quando mudamos essa vibração que tudo muda. E se a dor que você sente hoje não for um castigo, mas um portal? E se ela estiver apenas apontando para o caminho de quem você precisa se tornar para viver a vida que sempre buscou? Talvez o verdadeiro pedido não seja traga isso para mim, mas me ajude a me tornar a frequência disso. Porque quando você se transforma, a realidade inevitavelmente se transforma junto.